Olá, vamos para a nossa aula 10 de aritmética básica do nosso curso de alfabetização matemática. Vamos falar de expressões numéricas 2. Vamos agora juntar na mesma expressão adição e multiplicação. Já vimos a adição, já vimos a multiplicação, já vimos como é que a gente monta o algoritmo das duas, vimos as tabuadas da adição, da multiplicação. Agora a gente vai ver como é que mistura isso tudo numa única expressão, qual é a ordem de prioridade, né? Qual é a ordem que eu devo fazer, qual é a ordem correta, por que que assim dá certo, por que que assim não dá. Então, vamos ver tudo isso, tá bom? E algumas dicas também de como a gente pode usar as propriedades a nosso favor, tá bom? Então, vamos lá. Primeira propriedade que a gente já viu, estamos relembrando, propriedade comutativa. Ela vale para adição e para multiplicação. Comutativa significa que você pode comutar os termos da operação. Você pode comutar as duas parcelas, você pode trocá-las de ordem. Então, 5 mais 3 é igual a 3 mais 5. A mesma coisa na multiplicação. Você pode comutar os termos, que são os fatores. Você pode comutar os fatores, 5 vezes 3 é igual a 3 vezes 5. A segunda propriedade que a gente também já viu é a propriedade associativa. Você pode formar associações. Grupinho, panelinha, sabe? Aquele grupinho de amigos vai para cá, tá todo mundo junto. Lá aquela reunião dos amigos, mas fica um grupinho conversando aqui, o outro grupinho conversando ali. Formam-se associações. A mesma coisa, eu posso formar associações de termos na adição e na multiplicação. Por exemplo, se eu for somar 5 mais 2, formei uma panelinha, mais 3, é a mesma coisa que somar 5 a panelinha do 2 mais 3. Então, primeiro eu somo essa panelinha aqui do parêntese, a gente dá prioridade ao parêntese, né? O parêntese, nesse caso, ele significa simplesmente que eu prefiro fazer essa conta primeiro, ou eu prefiro fazer essa conta aqui primeiro, tá? O parêntese aí me dá uma prioridade muito mais para eu me organizar na hora de eu fazer minha conta. Mais adiante, o parêntese ele vai ser uma prioridade obrigatória, tá bem? Agora não. Mas eu preferi fazer o 5 mais 2 primeiro e depois somar 3, ou então eu prefiro primeiro somar 2 mais 3 e, por fim, somar com 5. Mas como essa organização e essa, na verdade, dão o mesmo resultado, eu posso simplesmente escrever 5 mais 2 mais 3. Eu não preciso colocar o parêntese e eu dou a prioridade de acordo com as minhas preferências, tá? Mesma coisa na multiplicação. Eu posso formar panelinhas, eu posso formar associações. Eu fiz uma associação aqui do 5 e 2. Prefiro multiplicar 5 vezes 2, que dá 10, e depois multiplicar o 3. Ah, não, professor, eu prefiro primeiro multiplicar o 2 vezes 3, porque são pequenininhos, e depois multiplicar o 5. Cada um faz de acordo com as suas preferências, tá? Novamente, como essa organização ou essa dão no mesmo, eu posso escrever simplesmente 5 vezes 2 vezes 3, e aí eu dou preferência na hora de fazer a conta, né, que eu quiser, certo? Eu não estou amarrado a esse método ou a esse método, tá bom? As duas propriedades juntas, geram teoremas, tá? No caso da adição, gera o teorema que diz que a ordem das parcelas não altera a soma. O que é um teorema? Um teorema é uma verdade que precisa ser demonstrada. Você tem que mostrar por que ela funciona, tá? Isso aqui, ó, propriedade comutativa e associativa, você chama de um axioma, ou seja, é uma verdade, né? Alguns dizem que é óbvia por si só, mas o axioma não precisa ser óbvio, mas é uma verdade fundamental, tá? Vamos dizer assim. Então, a propriedade comutativa e associativa são verdades fundamentais, né? Elas são fruto da observação das relações numéricas. Agora, já essa propriedade e essa, que é a ordem das parcelas não altera a soma, são teoremas. Precisam ser demonstradas. E elas são demonstradas usando essas duas propriedades, tá? Não é o nosso objetivo aqui ficar demonstrando propriedade. Primeira propriedade diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Então é para adição. Por exemplo, eu tenho uma adição e eu posso fazer essa adição na ordem que eu quiser, tá? Na ordem que eu quiser. Então, por exemplo, eu poderia pegar o 8 e o 7, juntar aqui numa associação, botar o 5 no meio, juntar o 2 e o 3 em outra associação.
Tudo bem, eu posso fazer na ordem que eu quiser. A ordem das parcelas não altera a soma. Na ordem que eu fizer essa conta, não vai alterar nada. Ah, professor, eu tenho que escrever esse parêntese. Não, você pode fazer isso de acordo com as suas preferências, sem escrever nada. Eu posso juntar aqui o 7 e o 8, fazer essa continha, juntar o 2 e o 3 e depois colocar o 5. Eu juntei o 7 e o 8, o 2 e o 3, depois coloquei o 5. Eu posso misturar isso aí, fazer na ordem que eu quiser. Mesma coisa na multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu tenho aqui uma multiplicação de vários fatores, e aí eu posso fazer isso na ordem que eu quiser. Por exemplo, eu posso juntar o 8 vezes 7, botar o 5 no meio, e depois juntar o 2 vezes 3. Tudo bem? Não preciso escrever isso aqui, eu posso fazer isso na hora que eu for fazer essa conta. Usei o 7 e o 8, fiz a multiplicação. Usei o 2 e o 3, fiz outra multiplicação. A gente multiplica por 5, né, e multiplica esses dois grupinhos que eu formei, essas duas associações que eu formei. Tá bem? Legal? Lembrando que é legal escrever. Por que é legal escrever? É legal quando você for fazer a sua questão, né, mesmo que seja o seu rascunho, que ele seja organizado e que ele deixe bem claro qual passo que você deu de cada vez. Por que isso? Primeiro porque é mais fácil de você conferir, né? Você achou a resposta final, você quer conferir as suas contas. É muito mais fácil se está tudo organizadinho. E segundo, que se você não achar a resposta de jeito nenhum e deixar essa questão para fazer depois, deixar essa conta para fazer depois, quando você voltar, você não precisa fazer tudo de novo, né? Parte do raciocínio já está montado ali e aí você consegue simplesmente acompanhar o teu raciocínio e verificar onde está o erro. Tá bom? Adição com muitas parcelas. Eu tenho aqui uma adição de várias parcelas, né? Já que eu tenho que a ordem das parcelas não altera a soma, eu posso fazer isso numa ordem que seja conveniente a mim, certo? Não simplesmente pegar aleatoriamente, vou pegar esses dois, como eu peguei aqui, ó. 3 mais 1, vou somar. 7 mais 8, vou somar. 5 mais 2, vou somar. Ah, pode somar em sequência? Pode. 3 mais 1 dá 4, mais 7 dá 11, e aí vai somando em sequência. Mas você poderia pegar de 2 em 2, por exemplo, certo? Então, como você pode pegar na ordem que você quiser, você pode pegar numa ordem que seja conveniente. Por exemplo, o 3 mais 7 dá 10. Então, eu vou juntar o 3 com o 7. O 8 e o 2 também dão 10. E aí fica uma coisa fácil de fazer, tá vendo aqui, ó? Parecia ser uma conta grande, mas quando você começa juntando de 10 em 10, vai ficando mais fácil, quer ver? Ó? 3 mais 7, juntei aqui, ó, 10. 8 mais 2, juntei aqui, 10. Sobrou 5 e 1. 5 mais 1, 6. E aí eu tenho aqui, ó, 10 mais 10, 20. Mais 6, 26. Rapidinho. Então, essa propriedade da ordem das parcelas não altera a soma, né, não é simplesmente para eu poder embaralhar as cartas e pegar as que eu quiser na ordem que eu quiser. Isso pode ser usado a meu favor, para eu tornar uma conta mais difícil, mais simples, tá bem? E aí o que eu fiz aqui, fui pegando de 10 em 10, foi uma estratégia. Pode ser que numa outra questão a gente tenha outro tipo de estratégia. A mesma coisa para multiplicação com muitos fatores. A gente vai usar a propriedade da ordem dos fatores não altera o produto para beneficiar a gente. Por exemplo, toda vez que eu junto 2 com 5 dá 10, né? Eu junto um número que é múltiplo de 2, no caso está na tabuada do 2, vamos dizer assim, com um número que está na tabuada do 5, ó, juntei 2 com 5 dá 10. Junto um número da tabuada do 2 com o número da tabuada do 5 para multiplicar, vai terminar em 0, porque tem um 2 aqui escondidinho e tem um 5 aqui escondidinho. Ó, 2 vezes 5 dá 10, ó. Ah, eu podia pegar o 6 vezes 5, tá? Tabuada do 2, tabuada do 5. 6 vezes 5, só para seguir o meu raciocínio. 2 vezes 5, que dá 2 vezes 15, que dá 30, tá? Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5, um número terminado em 0, que dá 30. 2 vezes 15, outro número terminado em 0, dá 30. Vezes o 10zinho lá no final, tá? Fica mais fácil de fazer essa conta de cabeça. Agora você tem 30 vezes 30 vezes 10.
As contas ficam mais simples. Toda vez que você junta um número da tabuada do 2 com o número da tabuada do 5, dá um número terminado em 0. A gente vai ver isso mais adiante com mais detalhes. Ainda na aula de hoje. Ó, um número da tabuada do 2 com o número da tabuada do 5 dá outro número terminado em 0. E o 10, por que eu isolei o 10? Porque o 10 é fácil de multiplicar. Legal? Então eu posso usar essa propriedade da ordem dos fatores no altero produto para tornar as contas mais fáceis, para que eu consiga fazer uma conta grande, de repente de cabeça, parte dela de cabeça, certo? De forma mais simples. Legal? Continuando, vamos falar agora de parcelamento e fatoração. A gente já tinha dito o que era parcelamento. Por exemplo, eu posso desenvolver um número numa soma de parcelas. Por exemplo, o 12 é 10 mais 2. O 23, 20 mais 3. O 123 eu poderia desenvolver na forma de 3 parcelas. Por exemplo, 100 mais 20 mais 3. Por enquanto, parece que a gente só está desmembrando o número, mas a gente vai ver logo, logo que isso vai ser muito útil para nossas contas. Da mesma forma que o parcelamento, né, um método, uma estratégia semelhante ao parcelamento para a multiplicação é a fatoração. Parcelamento significa você pegar o número e desenvolver na soma de parcelas. A fatoração é a mesma ideia, você pega o número e desenvolve no produto, né? Na multiplicação de fatores. Tá? Parcelamento, você pega o número e desmembra numa adição de parcelas. Fatoração, você pega o número e desmembra ele numa multiplicação de fatores. Por isso, fatoração. Por exemplo, 12, a gente pode lembrar que o 12 é 3 vezes 4. O 30, por exemplo, é 5 vezes 6. E o 6? 2 vezes 3. Poxa, professor, para que isso vai ser necessário? Nós já vamos ver, tá? 360, por exemplo, eu posso transformar em 36 vezes 10. Porque lembra que quando eu multiplico por 10, só bota um zerinho no final? E o 36 é 6 vezes 6. Então, 360 eu consigo fatorar como 6 vezes 6 vezes 10. Tá bom? Eu consigo fazer uma fatoração do 360. Agora vamos ver como é que se faz uma associação de fatores que seja conveniente, tá? Eu vou pegar os números, vou fatorar e agora eu vou começar a usar isso para me beneficiar, tá bom? Por exemplo, 4 vezes 25. Você fala assim, eu não sei fazer 4 vezes 25 de cabeça. Mas se você lembrar que o 4 é 2 vezes 2 e o 25 é 5 vezes 5, ficou mais fácil, porque 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 5 dá 10. Então eu posso juntar esse 2 com esse 5 e esse 2 com esse 5, por exemplo. Aí vai ficar 10 vezes 10, que é 100. Ou seja, usando a fatoração, eu pego uma multiplicação que eu não sabia fazer de cabeça e transformo numa multiplicação que eu sei fazer de cabeça. 4 vezes 25, 4 é 2 vezes 2, 25 é 5 vezes 5, aí eu junto o 2 com 5, porque todas as vezes que a gente junta o número da tabuada com 2 com o número da tabuada do 5, a gente sabe que termina em 0, tá? 2 vezes 5, 10, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100. Por exemplo, 12 vezes 5, eu não sei fazer 12 vezes 5 de cabeça, né? Mas se você lembrar que o 12 é 6 vezes 2, e aí 2 vezes 5, juntou com esse 5, 2 vezes 5 é 10. Então vai ficar 6 vezes 10, que é 60. E aí a gente fez essa conta de cabeça. Por exemplo, 15 vezes 6. 15 vezes 6. 15 da nossa tabuada é 3 vezes 5. 6 é 2 vezes 3. Olha aqui, surge um 2 e um 5, que é um 10. Então eu posso pegar esse 3 vezes 3, que é 9, 2 vezes 5, que é 10, 9 vezes 10, 90. Né? Eu arranjo essa multiplicação, eu fatoro, eu pego esse número e desenvolvo no produto de fatores para que eu possa rearranjar os fatores de uma maneira que seja conveniente para mim, para que eu consiga fazer as contas de maneira mais simples, mais rápido, com mais domínio, certo? E aí eu chego aqui, né, juntando números da tabuada do 2 com números da tabuada do 5 para formar 10, para só acrescentar zerinho no final. E também a gente pode usar isso como outras estratégias mais adiante.
tá? A gente vai ver mais adiante. Hierarquia das operações matemáticas, né? Olha, numa empresa, por exemplo, existe uma hierarquia, né? O presidente manda nos diretores, que mandam nos gerentes, que mandam nos operários, por exemplo, tá? Então, o presidente tem prioridade, né? O que ele falar é prioritário. A gente ouve primeiro o que o presidente fala, porque é uma ordem geral e tal. Depois, os diretores têm prioridade de fala, né? O que o diretor falar, né, depois do que o presidente diz, a gente leva mais em consideração, e por aí, e daí por diante. A mesma coisa nas operações matemáticas. Você tem uma hierarquia de operações matemáticas. A primeira que você vai fazer é a multiplicação. Ela tem prioridade sobre a adição e a subtração. Eu botei aqui um símbolo de maior, tá? Lembra que a boca do pato abre para o maior? É como se essa operação tivesse prioridade sobre adição e subtração. Ah, professor, adição e subtração, qual é a prioridade entre elas? Lembra que a subtração é uma adição particular? A gente viu isso em aulas passadas. Então, a subtração é um tipo de adição, tá bem? Então, adição e subtração você faz na ordem que você quiser, tá bom? Legal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui essa hierarquia sendo posta em prática. Eu tenho 2 mais 3 vezes 5. Né? Qual é a operação que eu faço primeiro? Eu faço primeiro a multiplicação. E por que eu multiplico primeiro? Aí que está a grande jogada. Por que eu multiplico primeiro e por que eu não somo? Porque aqui dentro da multiplicação tem uma adição condensada. Olha só, quando eu falo 3 vezes 5, é 3 vezes o 5, que é 5 mais 5 mais 5. Então aqui dentro tem um bloco condensado de adição. Lembra que a multiplicação você pode compreender como extensão do conceito de adição. 3 vezes 5 é uma adição de 5 mais 5 mais 5. Então você tem aqui um encapsulamento, uma cápsula, em que você tem aqui uma adição. Se você interfere com esse 2, você interfere no que está dentro da cápsula, certo? Se você pega aqui, ó, 2 mais 3, que dá 5, vezes 5, aí já embananou tudo, porque isso aqui é uma cápsula e você tem que tratar essa cápsula primeiro, porque afinal de contas ela está isolada do resto. Então, por exemplo, 2 mais 3 vezes 5, por que você faz o 3 vezes 5 primeiro? Porque aqui dentro você tem uma grande adição encapsulada, certo? Primeiro você abre essa cápsula, primeiro você abre essa caixa que você tem aqui, né? Essa caixa de adição que eu estou representando pelo meu parêntese. Então, eu tenho 2 mais 3 vezes 5, é 2 mais 5 mais 5 mais 5. Aí faz 5 mais 5 mais 5, 3 vezes 5, né? 15, eu não sei de onde veio esse 6. 15, tá? 2 mais 15, 17. É porque eu tinha mudado e esqueci de mudar o resultado. Tá bem? Claro que você, na hora de fazer as suas contas, você não vai fazer 3 vezes 5, 5 mais 5 mais 5. Você vai direto, olha aqui. 2 mais 3 vezes 5. Você já sabe que a multiplicação tem prioridade sobre adição e subtração. Então, você vai fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 5, 15. 2 mais 15, 17. Tá bem? E se te perguntarem por quê? Por que você faz primeiro a multiplicação? Porque na multiplicação, ela é uma extensão do conceito da adição. Ela é uma grande adição encapsulada, encaixotada. Então, primeiro eu tenho que abrir essa caixa. Tá bem? Aqui, ó. 2 vezes 3 mais 4 vezes 2. Você tá vendo aqui uma caixa aqui, né? Que você tem uma grande adição aqui dentro e outra caixa. Primeiro a gente abre essas caixas, ó. Quem é 2 vezes 3? É o 3 2 vezes. Quem é 4 vezes 2? É o 2 4 vezes. Então, o 2 4 vezes. Então, dentro dessa caixa, eu tenho 3 mais 3. Dentro dessa outra caixa, eu tenho 2 4 vezes. 4 vezes o 2. Então, 3 mais 3 dá 6. 2 mais 2 dá 4. Mais 2 dá 6. Mais 2, 8. 6 mais 8, 14. Ah, professor, toda vez eu vou ter que ficar abrindo essas caixas dessa maneira com parênteses? Já disse, não, tá? Você pode fazer direto. Você tem que fazer direto, na verdade, para ser rápido. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8.
6 mais 8, 14, mas você não vai somar isso aqui no meio, porque você está vendo que você não está, na verdade, somando 3 com 4. Você está somando essa cápsula com essa cápsula. Você está somando essa caixa com essa caixa. Deu para entender isso aí? Vamos lá, de novo. 2 mais 3 vezes 5 mais 7. Quando vier aqueles desafiozinhos lá de rede social, né? Que de vez em quando a gente recebe. 2 mais 3 vezes 5 mais 7. Primeiro eu somo 2, eu faço 3 vezes 5, somo 7. O que eu faço aqui? Opa, você vai lembrar. 3 vezes 5 é uma caixa, é uma cápsula, onde você tem uma soma, uma grande soma aqui dentro. Então eu tenho 2 somado a 3 vezes o 5, ou seja, 5 mais 5 mais 5, e somado com 7. Então, 5 mais 5 mais 5 dá 15, tá? Que é 3 vezes 5. Então, 2 mais 15 mais 7. E agora, como é tudo adição, você faz na ordem que você quiser. Por exemplo, 2 mais 15. 2 mais 15 dá 17. 17 mais 7 dá 24. Tá? Novamente, você, na hora de fazer essa conta, você vai lembrar que a multiplicação tem prioridade sobre a adição. Então, você vai pegar 2 mais 3 vezes 5. Você abre a caixa, que é 15. Mais 7, tá? E aí eu faço a adição na hora que eu quiser, na ordem que eu quiser, 2 mais 15, 17, com 7, 24. Aqui é a mesma coisa, 3 mais 4 vezes 5, mais 3 vezes 9. Opa, então vamos lá. Eu tenho aqui uma caixa, uma cápsula, tá? Eu tenho uma grande adição aqui, outra grande adição aqui. Vamos lá, peguei o 3 mais essa caixa, que é 4 vezes 5, que é 20. Que eu vou dar prioridade, não vou mais escrever o 5 4 vezes, tá? Não vou mais escrever 4 vezes 5, 20 da minha tabuada. 3 vezes 9, 27. Então, eu priorizei a multiplicação porque a multiplicação tem prioridade. Na hierarquia das operações matemáticas, eu faço primeiro a multiplicação. Então, eu tenho 3 mais 4 vezes 5, 20, mais 3 vezes 9, 27. E agora eu faço a soma na ordem que eu quiser. E aí eu começo a jogar as propriedades a meu favor. Por exemplo, eu poderia pegar 3 mais 20 mais 27 nessa ordem? Poderia, mas eu poderia usar um pouquinho de malandragem e fazer assim, ó, 3 mais 27 dá 30. 30 mais 20, opa, olha aqui, ó, eu tento formar 10, tá vendo? 7 mais 3 não dá 10, então 3 mais 27 dá 30. E a gente consegue fazer contas de cabeça. 30 mais 20, 30 mais 20, 2 mais 3, 5, 30 mais 20, 50. E aí, de boa, a gente fez a nossa conta. Beleza? Vamos falar agora dos parênteses, colchetes e chaves. Os parênteses, colchetes e chaves são encapsulamentos. São caixinhas que a gente vai colocar as operações matemáticas. E como a gente já viu, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro da caixa. Só que no caso do parêntese, colchete e chaves, a gente pode ter uma caixa dentro de outra caixa. Então a gente tem que mexer primeiro nas caixas mais internas, tá? Das caixas mais internas para as caixas mais externas. Geralmente, o parêntese vai vir lá dentro, tá? Depois os colchetes, que é uma caixa mais externa, e depois as chaves. Então, como a gente mexe primeiro nas caixas que estão mais lá dentro, a gente vai mexer primeiro nos parênteses. Depois a gente vai mexer nas caixas mais para fora, os colchetes e, por fim, as caixas mais externas, que são as chaves. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, que a gente vai ver no final, a gente vai mexer primeiro na caixa mais interna. Você está vendo aqui uma caixinha, uma cápsulazinha, um encapsulamentozinho mais interno, que são os parênteses. Depois você tem uma caixa um pouquinho mais para fora, que são os colchetes. E, por fim, a última caixa, a caixa mais externa, que são as chaves. Sempre de dentro para fora. Legal? Então não tem erro. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar sem parênteses, sem colchete, sem chave, sem nada. Por exemplo, essa conta aqui. 5 mais 2 vezes 3 mais 7 vezes 2. Você já sabe que existe uma cápsula, existe uma caixa que está implícita, tá? Que não está na cara, mas ela existe, que é a multiplicação. A multiplicação você já sabe
que é uma caixinha, que na verdade ela é uma cápsula de adições. Então você tem que mexer primeiro nas caixinhas, você tem que abrir as caixinhas. Então essa é uma caixinha que está meio escondida, então a gente não está vendo essa caixinha, mas a gente sabe que ela está lá. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é mexer nessa caixinha, 2 vezes 3 dá 6. Nessa outra cápsula aqui, 7 vezes 2 que é 14. E aí eu tenho 5, aí eu abri essa caixinha, 2 vezes 3, 6, abri essa outra caixinha, 7 vezes 2, 14. Agora é uma adição e a gente já sabe que a ordem das parcelas não altera a soma, então eu posso fazer essa adição na ordem que eu quiser. Por exemplo, eu posso lembrar que 6 mais 4 dá 10, então 6 mais 14 dá 20. E aí fica um número terminado em 0. É sempre legal buscar números terminados em 0, tanto na adição quanto na multiplicação. Facilita a nossa vida. Então eu tenho 5 mais 20, que daria 25. Eu não vou me preocupar aqui com o resultado final, tá? Vou me preocupar em te mostrar a ordem que a gente faz essas operações. Agora, tem 5, tem 2, tem vezes, tem 3, tem mais, tem 7, tem vezes e tem 2. Mas vai dar um resultado completamente diferente, porque eu criei aqui uma nova cápsula, uma nova caixinha aqui, ó, esse colchete. Então eu vou dar prioridade às caixas, tá? Vou dar prioridade aos colchetes aqui, ó. 5 mais 2 é uma caixa, tá bem? Isso aqui é uma caixa. 5 mais 2, 7. Vezes 3, mais 7 vezes 2. Tá? Isso aqui é uma caixa explícita, tá na cara. A gente tá vendo. Isso aqui é uma outra caixa que tá implícita, a gente não tá vendo ela, mas ela existe. Então olha aqui, ó. 5 mais 2 é 7. E tá vendo que essa caixa aqui, que é esse vezes, está por fora dessa caixa 5 mais 2. Né? Ah, professor, isso é complicado. Não é não. De tanto fazer, a gente vai acabar se acostumando com isso aí e a gente está sendo alfabetizado em matemática. Isso aqui é leitura de expressão matemática. Isso é uma alfabetização mesmo. Ah, professor, mas na alfabetização a gente consegue se comunicar. Sim, a gente está se comunicando aqui, certo? Com linguagem matemática. Né? A gente usa a linguagem matemática para entender de economia, para entender de física, para entender de química, para fazer os cálculos, para planejar a nossa vida, né? O financiamento da casa, o financiamento do carro, a aposentadoria, a empresa que você vai montar, certo? Os funcionários que você vai ter que pagar, os custos, tudo isso você consegue se comunicar por meio de linguagem matemática. Então, estamos aprendendo essa linguagem matemática, é um curso de alfabetização. Então, olha para cá. 5 mais 2 é uma cápsula explícita, tá na cara. 5 mais 2, 7. Aí, vezes 3, mais 7 vezes 2. Dei ênfase, primeiro, dei prioridade a essa caixinha que está explícita, em detrimento, né? Ao invés de ir para essa caixa que está implícita, porque essa caixa implícita, né, que está escondidinha, ela está por fora. Tá bem? Legal? Então, ó, 5 mais 2, 7, vezes 3, mais 7 vezes 2. Agora eu vou para as caixinhas implícitas, as caixinhas que estão escondidas. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 2, 14. Vi lá na minha tabuada. E aí eu somo 14 mais 21, que dá 35, mas o resultado não importa. Tá bem? Vou pegar a mesma configuração, tá? De 5, tem mais, tem 2, tem vezes, tem 3, tem 7, tem vezes, tem 2. Mas eu vou mudar as cápsulas, as caixas. E aí você vai ver que vai dar um resultado completamente diferente. Olha só. Vamos lá. Primeira caixa. Olho para as caixas explícitas, as caixas que estão na cara. Os parênteses, colchetes e chaves. Então, primeira coisa. 5 mais 2 é uma caixa explícita. 7. Ah, por que eu não faço essa multiplicação? Primeiro, porque ela também é uma caixa, mas ela está por fora. Tem essa caixa dentro de uma caixa maior, né, que está escondida. 5 mais 2, 7. Vezes 3 mais 7. O que 3 mais 7? 21. Tô louco. Tá aqui, ó. 3 mais 7, 10. E olha que eu conferi essas contas, hein? 3 mais 7, 10.
Então o resultado aqui final é outro também, ó. 5 mais 2, 7. 3 mais 7, 10. Né? Tem um vezes aqui e tem um vezes aqui, vezes 2. Agora é multiplicação, várias multiplicações, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou fazer na ordem que eu quiser. Então eu tenho aqui, ó, 7 vezes 2, 14, vezes 10. Por que eu multipliquei o 10 por último? Porque multiplicar por 10 é fácil, é só jogar um zero no final. Então, 7 vezes 2, 14, vezes 10, 140. Você vê que dá totalmente diferente desse resultado aqui de cima, que deu um 25, desse aqui que deu 35 e aqui deu 140. Simplesmente porque eu mudei, né, a maneira de encapsular essas contas parciais aqui, dessa conta grande. Tá bom? Tá, agora continua tendo 5, continua tendo mais, continua tendo 2, continua tendo vezes 3 mais 7 vezes e 2. Pô, parece que vai dar a mesma coisa, mas não vai dar, porque eu mudei as cápsulas, as caixas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, olho para as caixas que estão na cara, as explícitas, que são os parênteses, colchetes e chaves. Agora é a primeira que a gente vai fazer que tem colchete. Lembra que sempre da caixa mais interna para a caixa mais externa. Sempre de dentro para fora. Então, aqui, ó. Essa caixa está explícita. 3 mais 7. Ah, mas tem aqui uma caixa implícita. Tem um vezes aqui. Tem um vezes, mas ela está mais externa. Essa aqui é mais interna, tá? Porque o vezes engloba isso aqui tudo. Então, essa aqui está dentro. Então, 3 mais 7, 10. Então, eu escrevo de novo, ó. Colchete mais 2 vezes. 3 mais 7, que é 10, e no final, vezes 2. Ótimo. Vamos lá, olhando aqui para dentro. Temos prioridade na multiplicação, porque a multiplicação é uma caixinha que está escondida. Então, 2 vezes 10, 20. Mantive o 5, o mais, o colchete e o vezes do 2. Agora, 5 mais 20, 25. Vezes 2, 25 vezes 2, 50. Você vê que deu resultados completamente diferentes. Aqui deu 25, aqui deu 35, aqui deu 140 e aqui deu 50, simplesmente mudando essas, né, maneiras de encapsular. Tá bem? Vamos lá, vamos ver mais uma maneira de encapsular, de botar em caixinhas, que vai dar uma resposta completamente diferente. De novo, aqui, ó, 5 mais 2 vezes 3, 3 mais... Tem todas as operações e números na sequência que eu tenho aqui. Só que eu botei agora uma caixa com 3 e o 7, uma caixa maior que um colchete aqui dentro, essa expressão toda. Então vamos lá. Como é que a gente trabalha isso? Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente olha para as caixas explícitas, os parênteses, colchetes e chaves. De dentro para fora, de dentro para fora. Então vamos lá. 3 mais 7. Vou fazer esse 3 mais 7 que é 10. Então vai ficar 5 mais 5 mais. Colchete 2 vezes. O 3 mais 7 virou esse 10, vezes 2, fechou colchete. Faz passo a passo, tá? Faz um passo embaixo do outro, do lado do outro, organizadinho. O teu rascunho tem que ser organizado para você conferir onde é que você errou e para você não ter que fazer tudo de novo, caso seja preciso. Agora, o que eu vou fazer aqui dentro? Opa, tem multiplicação lá dentro, né? Várias multiplicações que eu faço na ordem que eu quiser. Então, eu posso pegar aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 10. Deixo o 10 por último, porque o 10 é só jogar um zerinho no final. Vamos lá. 5 mais 4 vezes 10. 4 vezes 10 é 40. Então, 5 mais 40, 45. Você vê que deu um resultado completamente diferente dos anteriores. Mais uma. Uma outra maneira de configurar, tá? Aí eu tenho aqui, ó, dentro desse parêntese, que eu pego as caixas, vamos lá, lembrando a ordem, as caixas da mais interna para mais externa, sempre de dentro para fora. Lembrando que a multiplicação também é uma caixinha, que está implícita, sempre de dentro para fora. E a multiplicação tem precedência, ela vem primeiro na frente da adição e subtração. Então você tem aqui o seguinte, ó, 5 mais 2, 7. Olha aqui, ó, dentro dessa caixa maior, eu tenho 5 mais 2, 7,
vezes 3 mais 7. Opa! Aqui eu faço na ordem que eu quiser? Não, porque afinal de contas, a multiplicação é uma caixinha que está escondida. Então eu faço ela primeiro. 7 vezes 3, 21 mais 7. Ainda tenho vezes 2 lá no final. 21 mais 7, 28. 28 vezes 2, que vai dar 56. Resultado completamente diferente de todos os outros. Legal? Agora vamos ver um exemplo que usa chaves. Eu não consegui colocar chaves nesse exemplo aqui, tá? Tentei a beça, não consegui. Porque tem poucos números e poucas operações. Eu tive que dar uma aumentadinha para poder colocar com chaves e chaves fazer algum sentido, tá? Porque aqui eu até podia colocar, mas podia ser tirada, tá? Então vamos lá. Vamos para esse exemplo com parênteses, multiplicação, colchetes e chaves. Sempre de dentro para fora. Da cápsula, da caixa mais interna para mais externa. Então vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou olhar para esse parêntese que está explícito. 5 mais 2, 7. Ó. Então, repito. As chaves, o colchete, o parêntese 5 mais 2 deu 7. Vezes 3 mais 9. Aí, colchete, fechou colchete. Vezes 3 mais 1, fechou chaves. Vezes 2. Legal? Por que eu fiz esse parênteses e não fiz essa multiplicação? Lembra, porque a multiplicação, na verdade, tem uma caixa aqui, ó, que está escondida. A gente não consegue enxergar essa caixa, mas ela existe aqui, tá? A multiplicação é uma caixinha também. Então, eu tenho aqui, ó, 5 mais 2, 7. Foi a única coisa que eu fiz. Agora, eu tenho multiplicação e adição. Eu faço a multiplicação primeiro. 7 vezes 3, 21, né? E eu vou somar com 9. Então aqui, ó. Mantive as chaves, o colchete. 7 vezes 3, 21 mais 9. Fechou o colchete, vezes 3 mais 1. Chaves vezes 2. Ótimo. Agora eu faço essa cápsula interna aqui, ó. Né? A cápsula mais interna é essa. A caixinha mais interna é essa. 21 mais 9 deu 30. Então, mantenho as chaves. 21 mais 9 deu 30. Vezes 3, mais 1. Fechei as chaves, vezes 2. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora estou olhando para cá. Tem multiplicação e tem soma. Opa, faço primeiro a multiplicação. 30 vezes 3, só para lembrar. 3 vezes 3, 9. Então, 30 vezes 3 é 90. 90 mais 1, vezes 2. 90 mais 1, 91, vezes 2, 182, tá? Então, é muito importante a gente saber essa ordem das operações matemáticas e a ordem na hora de mexer nas caixinhas. Porque você acabou de ver que eu fiz várias contas com o mesmo 5, o mesmo mais, o mesmo 2, o mesmo vezes, o mesmo 3, mais 7, 2 vezes e 2, e deram resultados completamente diferentes, né? Porque, afinal de contas, dependendo da ordem em que eu vou fazer essas operações, elas mudam, tá? E a gente precisa saber essas ordens para a gente, primeiro, comunicar aquilo que a gente quer em matemática, né? Porque a gente aprende matemática como uma linguagem. Matemática é uma ferramenta de comunicação, né? E segundo, para a gente poder não se embananar na hora de fazer as contas. Então, a gente já sabe. Entre adição e multiplicação, a gente prioriza a multiplicação, porque a multiplicação é uma caixinha. Legal? Tem parêntese, tem caixinha explícita, eu vou dar conta da caixinha primeiro. Primeiro eu vou ver o que está lá dentro. Agora, tem várias caixinhas, uma dentro da outra, sempre de dentro para fora. Lembrando que a multiplicação é uma caixinha também que está implícita, que está escondida. Legal? Se a gente lembrar disso, a gente vai dar conta das operações matemáticas com toda tranquilidade. Vamos agora ver mais uma propriedade, mas essa propriedade, ela junta adição com multiplicação. Nós já tínhamos visto a propriedade comutativa, que eu poderia trocar, né? Poderia comutar os termos da multiplicação ou da adição. A propriedade associativa, que a gente poderia criar panelinhas, grupinhos, na multiplicação e na adição. Agora vamos ver uma propriedade que junta essas duas, a distributiva.
A distributiva tem esse nome porque eu consigo distribuir a multiplicação em relação à adição. Por exemplo, se eu fosse fazer essa conta aqui, ó, 2 vezes 3 mais 5. Ora, a gente já sabe fazer essa conta. A gente faz primeiro o que está no parênteses. Então eu tenho 3 mais 5 dá 8, então vai ficar 2 vezes 8, 16. Tranquilo, a gente já sabe fazer. Existe uma outra maneira de fazer usando a propriedade distributiva. Você tem 2 vezes 3 mais 5, você consegue distribuir a multiplicação em relação à adição. Então você distribui a multiplicação para o 3 e para o 5. Aqui as minhas setinhas aqui em verde. 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 5 dá 10. 6 mais 10, 16. Poxa, professor, a gente está trocando uma conta bem mais rápido por uma conta mais demorada, é isso mesmo? A princípio parece que eu estou complicando as coisas, mas na verdade a gente está ganhando mais uma ferramenta, que é a propriedade distributiva, que vai ser muito útil, tá? Essa propriedade vai ser útil demais. Por enquanto a gente não consegue enxergar ainda essa utilidade toda. Já já a gente vai enxergar aqui. Vai começar a enxergar. Por exemplo, se eu tenho 2 mais 3 vezes 4, o que eu faço primeiro? Primeiro eu trabalho o que está dentro do parênteses, dessa minha caixinha. Então, 2 mais 3 dá 5, 5 vezes 4, 20, deu 20, ótimo. Mas eu poderia também distribuir esse 4, né? Essa multiplicação em relação à adição. Eu poderia distribuir o 4 para o 2 e distribuir para o 3. Você está vendo que a gente consegue distribuir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Eu posso fazer uma distributiva à esquerda ou uma distributiva à direita, tudo bem, sem problemas, tá bom? Então eu posso fazer 4 vezes 2 mais 4 vezes 3, ou 2 vezes 4, tá? Mais 3 vezes 4, tanto faz. Então eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 4, 12, 8 mais 12 dá 20. Então, acabamos de ver a propriedade distributiva em que eu sempre posso distribuir a multiplicação em relação à adição. Eu posso fazer a distributiva à esquerda ou a distributiva à direita, sem problema. Legal? Agora vamos começar a ver a utilidade disso na hora que a gente vai multiplicar por 11, tá? Haverá várias multiplicações que serão simplificadas pela propriedade distributiva. Vamos começar vendo a multiplicação por 11. Por exemplo, eu tenho 8 vezes 11. O que eu poderia pensar que é o 11? O 11 eu poderia parcelar em 10 mais 1, fazendo um parcelamento, né? Transformando o 11 numa soma de parcelas. E aí, quando eu fizer essa distributiva, vai ficar 8 vezes 10 mais 8 vezes 1. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 1, 8, 88. Ah, professor, eu já sabia que 8 vezes 11 dá 88 direto. Tá, mas a gente quer construir contas um pouquinho mais complexas que essa. Então vamos começar com essa, que essa vai servir de base para a gente entender as outras. E aí você está vendo que quando eu faço 8 vezes 11, quando eu faço um número vezes 11, eu pego ele sozinho e pego ele multiplicado por 10. Então, por exemplo, 8 vezes 11 é somar ele sozinho, o 8, com ele com um zerinho no final, que é multiplicado por 10. Legal? Então é só pegar, repetir o número e repetir o número com zero do lado e somar. E aí eu tenho a multiplicação por 11. Vamos fazer aqui de novo, ó, 23 vezes 11. Isso aqui é 23 vezes 11, que é 10 mais 1. Fiz o parcelamento do 11. E aí nós temos aqui, ó, 23 vezes 10, 23 vezes 1, que é 23. Então você pega o próprio número, que você está multiplicando por 11, somado com ele com um zerinho no final. Então você pega o 23 e o 23 com um zerinho no final, somou, vai dar, ó, 3 mais 0 dá 3, 3 mais 2 dá 5 e 2, 253. Agora, se eu fosse fazer o 123 por 11, né? É 123 vezes 11, que é 10 mais 1. Faço a minha distributiva. Vamos lá. 123 vezes 10, só coloco um zero no final. 123 vezes 1, 123. E aí eu somo o número
com ele com um zerinho no final. Então eu pego o número 123 e pego o 123 com 0 no final. É só somar. 3 mais 0, 3. 2 mais 3, 5. 1 mais 2, 3. E 1, 1.353. E agora, se eu quiser fazer o 572 vezes 11, eu não vou mais fazer todo esse raciocínio, eu já entendi o que acontece. Eu pego o número, 572, e o 572 com um zerinho no final e somo. Vamos lá. 2 mais 0, 2. 7 mais 2, 9. 5 mais 7, 12, vai 1, né? Mais 1, 6. 292. E nós usamos a distributiva para fazer multiplicação 11 de números, inclusive grandes de cabeça, né? No máximo, multiplicação por uma. Legal? Vamos ver mais exemplos de aplicações da distributiva. Continuando a usar a distributiva a nosso favor, vamos fazer várias contas que, se a gente não soubesse a distributiva, ficariam mais difíceis. Ou a gente teria que fazer uma continha, ou a gente teria mais dificuldade para fazer de qualquer maneira. Tá? Por exemplo, 8 vezes 12. 8 vezes 12, né? Realmente você teria que montar. Mas você poderia pensar da seguinte maneira. 8 vezes 12, 12 eu posso parcelar mais 2. 10 é 12. Então 8 vezes 12 é 8 vezes 10, mais 8 vezes 2. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 2, 16. 80 dá 96. Que você poderia ter feito aqui direto. Ó. 10 mais 8 vezes 2. 8 vezes 10, 8. 8 vezes 6 mais 16. Ou então montar a conta. 80 mais 16. 0, 8 mais 1, 96. Por exemplo, 12 vezes 2. Ah, você pode montar a conta, que 12 vezes 12 é 64. Tudo bem. Mas você poderia ter feito, ó, 12 vezes 12 é 12 vezes. Parcela esse 12 aqui como 10. Vezes 10 mais 12 vezes 2. Vezes 10, 120. 12 vezes 2, 20. Tá? E dá 120 mais 144. 20 mais 24. 4 mais 0 dá 4. 2 mais 2 dá 4. 44. 12 vezes 12, poderia ter feito 12 vezes 2, só botar um 120. Vezes 2, 24, 120 mais 4, ou de cabeça, 144. A gente está usando parcelamento em termos de soma, mas seria também em termos de subtração. Subtração, soma particular, nada além de uma. Então, distributiva também. 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 9. Uma conta esquisita, né? Vou ter que fazer a contar direitinho. 99 pode ser como 100 menos 1. Ah, pessoal, isso aqui é uma. Lembra? Menos 1 é 100 somado ao menos 1, né? Então, é uma. Então, eu posso fazer a distributiva 2 vezes 100 menos 2 vezes 1. 2 vezes 100, 200. 2 vezes 1, 202, 190. Eu poderia ter feito aqui, armar 2, né? Ah, pede emprestado aqui. Então vai ficar 1. Vai ficar 10. Continua não pede emprestado. Fica 9. 9. E aqui, agora sim, ó. 10 menos 2, 8. 9 menos 0, implícito aqui, 9. Menos 0, tem outro 0, implícito 1. 190. Essa conta a gente já tinha visto quando a gente falou em subtração. Malandragem de fazer menos 2, subtrair 1 em cima e embaixo. Né? E posso tirar 1 em cima? Posso, né? Porque, na verdade, estou tirando a mesma coisa. Colocando menos 1, somando menos 1 aqui, menos 1 aqui. Né? Se somo e subtrai uma quantidade, a minha continha não era. Eu estou somando menos 1, né? A importância da gente ver
subtração como soma, que é, somei menos 200 virou 190. Agora, menos 1, né? 2, eu somei menos 1, vai ficar 2 menos 1, vai ficar 199, 198. Mas se você acha fácil fazer 200, 198, ótimo. Voltar dois antecessores, né? 200, antecessor 199, o antecessor novo 190, tá bem? 13 vezes 11, meu Deus, nada. 111 é 10 mais 1. Então é 13 vezes 100, bota 2 zerinhos. 13 vezes 100, bota 1 zerinho. 13 vezes 11 é só somar 300 mais 130. Olha aqui, ó. A ideia do 11. É a mesma ideia do 11. Olha aqui, ó. Só somar 300 mais 30 mais 13. 0 mais 0 mais 3. 0 mais 3 mais 4. 1.043. Pode ser feito em vez de montar isso tudo. 13 vezes 100, 300. 13 vezes 10 daqui, ó, 130. 13 vezes 13, ao invés de explicação, você faz uma. E aí você acha 13 vezes 111. 38 vezes 3. Você poderia também fazer com diferença, tá? Podia fazer 3 vezes 30 mais 3 vezes 8. Claro que poderia. Mas poderia também olhar para o 38 como 40 menos 2. Então dá 3 vezes 40, 3 vezes 4, 12. Então 3 vezes 40 é 120. 3 vezes 2, 6. 120 menos 6, 114. Ou você monta aqui, ó. 120 menos 6. Aí pega emprestado, né? Peguei emprestado aqui, ó. Uma dezena, joguei para cá 10. 10 menos 6, 4. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 0 dá 1. 114. A gente poderia também fazer com a magiquinha aqui de cima, né? Lembra que a gente pode subtrair um em cima e embaixo na subtração? Na verdade, eu estou somando e tirando menos 1, né? Somando menos 1 e tirando menos 1. É meio esquisito, mas é isso aí mesmo. 120 menos 1, 119. 6 menos 1, 5. Faz 119 menos 5, 114. Rapidinho, tá? Aqui, ó. 990 vezes 4. Opa, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pegar esse 990 vezes 4, 990 com 1.000 menos 10. 990 vezes 4. 4 vezes 1.000, 4.000. 4 vezes 10, 40. Dá 4.000 menos 40, 3.960, né? 4.000 menos 40, de novo, a gente pode aqui pedir aqui emprestado, do 40 fica 39. Aí fica 10 aqui. Legal? 39, um 9zinho um pouquinho melhor. E aí vai ficar 0 menos 0, 0. 10 menos 4, 6. Aqui vai ficar 39, 3.960. Podia ter feito a mágica que a gente fez aqui em cima? Poderia também. 4.000 menos 10 dá 3.990. 40 menos 10, 30. Aí subtrai 3.960. Nesse caso aqui, você poderia ter feito até 4 vezes 99, ó. Você poderia ter feito assim, ó. Ó. Usando aí as operações matemáticas, 990 vezes 4, você poderia ter feito 99 vezes 4 vezes 10. Não é verdade? E aí, você tem... Porque 990 não é 99 vezes 10, então 99 vezes 4 vezes 10. Aí você faz 99 vezes 4. 99 é 100 menos 1 vezes 4 vezes 10. Daria da mesma maneira. O importante dessa aula é você entender que essas operações e essas propriedades, né, as propriedades das operações, elas estão para jogar a nosso favor. Agora a gente está falando de aritmética. A aritmética é a álgebra dos números, tá? Álgebra numérica é aritmética. Daqui a pouquinho, no próximo curso, a gente vai ver a álgebra básica, que aí é a álgebra mesmo com letrinha, tá? Você não vai ter um númerozinho só, você também vai ter letrinha.
E aí você vai ver como essas propriedades que a gente está treinando agora no curso de aritmética vão ser importantes mais adiante. Quando você for para o curso de geometria, a gente vai usar essas letrinhas a nosso favor. E quando você for estudar física, química, for fazer um cálculo, por exemplo, de probabilidade em biologia, todas essas propriedades vão surgir na hora que você tiver que fazer as suas contas para o seu vestibular, para o seu concurso, né, para o seu colégio, tudo isso vai aparecer. Então é importante que a gente domine essas propriedades, que a gente, né, entenda primeiro e depois operacionalize, a gente consiga fazer de forma automática, para a gente ficar rápido. Valeu, gente! Até a próxima!